ainda que talvez ele não tivesse uma idade apropriada no olhar dos homens acerca para desenvolver, para crescer e estar reinando, me faz perceber que a vida dele é uma vida diferente de todos. Ainda que ele olhe para a casa do seu pai, o reinado do seu pai, ele olhe para o reinado do seu avô, e ele não tem a eles como referência, me faz perceber que a decisão de fazer diferente cabe a mim, no que tange servir e prosseguir na palavra de Deus. Esta criança, pode dizer assim, não tinha a idade apropriada, mas tinha maturidade suficiente de poder estar reinando e se comportar como tal. E é claro, quando nós falamos de maturidade e tratando acerca de idade, não se trata de ser maduro quando alguém está numa idade um pouco mais avançada, mas trata-se de alguém que decidiu se fazer cumprir a palavra de Deus. Só que olhando então acerca disso, me faz perceber que quando o Senhor ele nos chama, ele tem uma maneira de nos atrair, ele tem uma maneira de nos colocar a par dentro dos seus propósitos, dentro daquilo que ele determinou sobre nós. E sendo assim, olhando para esse texto, ele vai decidir então, gente, derrubar os altares, fazer com que o culto viesse a ser estabelecido. Ele, quando está na sua posição de rei, ele não quer saber quanto tem na casa do tesouro, porque confia naqueles que estavam diante do seu reinado, nas posições pelo qual eles estavam estabelecendo. Ele não se preocupa com quem vai levantar o tijolo, ele não se preocupa com quem está, digo no fato de não se preocupar, não de deixar de lado, mas ele está tranquilo naquilo que ele está fazendo, porque ele confia, ele acredita. Ele confia e acredita tanto que ele não tem a preocupação de saber numa listagem quem veio, quem não veio, quem aproveitou e quem não aproveitou. Ele sabe que aquilo que Deus colocou em suas mãos pode mudar toda a história e a trajetória de Israel. Só que o texto sagrado nos diz que quando ele dá uma ordem para o escrivão, para que pudesse ser estabelecido os feitos, para que pudesse ser estabelecido o que estava acontecendo no reino, me faz perceber que ele toma uma iniciativa louvável, aonde ele quer fazer uma grande reforma, aonde ele quer estabelecer o culto a Deus. Quando ele toma essa iniciativa, quando ele toma partido para que as coisas do reino possam caminhar em direção ao que ele está propondo em seu coração, aquilo que Deus deu como visão para ele, para estabelecer com que o reinado dele viesse a ser favorável e agraciado por Deus, nós entendemos que o que Deus está realizando na vida deste jovem, desta criança, é algo poderoso, grandioso e extraordinário. Porque quem é que tem tanta autoridade para falar, para exercer, se Deus não for com ele? Quem é esse alguém que pode fazer qualquer coisa, Raquel, se Deus não estiver o favorecendo? Só que olhando para esta história, olhando para este texto bíblico, me faz perceber que algo não estava ainda no lugar, algo ainda não estava completo, ainda que ele não soubesse, ainda que a sua mente não trouxesse, sua consciência não trouxesse o esclarecimento do que faltava, mas ele decidiu buscar algo, movimentar as pessoas para o propósito do reino ser estabelecido. E aqui eu começo a caminhar com vocês nesse texto. E por que você diz isso, irmã Verônica? Porque quando ele começou a buscar, a fazer, a trazer o povo para uma grande reforma, a primeira coisa que nós começamos a ver, ele vai fazer o que é bem aos olhos do Senhor. Ele não tem referência no lado,
Ele não segue o exemplo de seu pai nem do seu avô. Mas quando ele olha para alguém que deu certo, ele diz: eu quero fazer igual. Quando ele olha para alguém que já fez alguma coisa e fez para mover, sendo no âmbito físico e também movendo no espiritual, ele entende: eu preciso buscar uma maneira de trazer o povo para trazer continuidade naquilo que alguém começou lá atrás e foi inacabado. Independente de quem estava antes e não fez o que é certo, mas ele decidiu no seu coração buscar e aplicar o que estava sendo proposto diante dele. Então peraí, então começa a perceber por meio desse texto sagrado que este é alguém que está diante de uma grande missão, mas ele não quer parar. Ele está diante de uma grande missão, mas quer trazer o povo, aleluia, para esta reforma. Ele está diante de uma grande missão, mas está caminhando debaixo de uma visão de Deus. Ele está diante de uma grande missão, mas entende que Deus estabeleceu no coração dele é primário para fazer cumprir. Só que o texto sagrado nos diz, como nos lemos no versículo 8, que o livro foi achado. Glórias a Deus, aleluia. Quando o livro é achado, isso vai trazer um grande despertamento no meio da congregação. E por que, irmã Verônica, o livro vai trazer um grande despertamento e mover? Esse livro começa a trazer uma grande movimentação, porque ele entende que a palavra estando no centro, a vida caminha sem ter, aleluia, empecilhos. E ainda que haja, Deus estando no centro, toda a barreira é quebrada. Deus estando no centro, não tem inimigo na sorte. Deus estando no centro, aleluia, há uma casa edificada e uma vida levantada pelo poder da palavra. Eu poderia citar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, mais de 30 citações acerca de quanto a palavra está no centro da vida do homem, o efeito que ela pode causar. Mas uma das coisas que eu sei, que o livro da lei sendo achado, ela começou a ser luz para iluminar o caminho do povo. A palavra estando no centro, ela começou a trazer organização no meio da congregação. A palavra estando no centro, ela começa a trazer santificação no meio daqueles que creem na palavra. Eu vou liberando e você receba se você quiser. A palavra estando no centro, ela nos ensina a nos comportar. A palavra estando no centro, ela nos ensina a praticá-la. A palavra estando no centro, nos mostra dependência, entrega, amor. Então a palavra estando no centro faz o reinado de Josias ser próspero e vitorioso. Quer ter uma vida vitoriosa, quer ter um crescimento abençoado, não aparte a palavra de Deus do centro da sua vida. A palavra da sua vida vai te dar direção. A palavra da tua vida vai te dar estrutura. A palavra da tua vida vai te levantar. A palavra da tua vida vai te curar. A palavra da tua vida vai te livrar das tentações. A palavra da tua vida vai te livrar da queda. A palavra da tua vida vai te arrancar do pecado. A palavra de Deus na tua vida limpa as suas mãos. A palavra do Senhor é a palavra de Deus no centro da vida do homem. Aleluia! Isso vai causar um impacto. Isso vai trazer um mover no reino de Israel. Você tem noção? Que seja lá o lugar que você chegar, mas quando você carrega a palavra de Deus, o ambiente é mudado, porque você começa a impactar esses ambientes. E é claro que nós estamos falando não apenas para jovens e adolescentes, mas para toda igreja. Nunca houve um tempo de tanta exposição visual, por meio da internet, por meio da televisão, da meio de comunicação do modo geral. Nunca houve um tempo de tanto que alguém que está em cima, mas sem se preocupar com a base da palavra para estar debaixo. Nunca houve um tempo que alguém queria tanto a fama. Só que a fama pode trazer algumas coisas.
sua cabeça como aconteceu em João Batista. Nunca foi numa festa. Quando foi para a cabeça ser deturpada. Então eu fico pensando, qual é o objetivo de alguém querer estar na frente, ou estar acima, ou estar no centro de algo, se Deus não estiver lá? Qual é o sentido da visibilidade? Eu sei, também uso a rede social, também uso o meio de comunicação, mas isso não rege a minha vida. Isso não rege a forma com que eu me comporto. Isso não rege o número de curtidas, visualizações dos meus vídeos. Não faz me exaltar para mostrar quem eu sou, mas vai para exaltar quem Ele é. Quando você faz algo para Deus, isso tem que ser impactado não apenas para mim, mas para quem vai me ouvir, mas para onde vai chegar. Entenda, quando nós temos a palavra de Deus no centro, quando a palavra de Deus é achada, só que ela não estava perdida na casa do vizinho, ela estava perdida no templo. E não estava perdida no templo porque alguém não sabia onde estava, porque foi deixada de lado. E tem horas que é assim. A gente não, vou falar a gente para poder, para não acusar ninguém. Temos o péssimo hábito de colocar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 como se isso fosse trazer um livramento. Isso não é para ser lido, isso não é para ser vivido ou recitado. Nós temos o péssimo hábito de usar a Bíblia como amuleto, mas não usamos ela como ferramenta de Deus para nos alinhar, porque é fácil usar a palavra às vezes para alinhar o outro, mas quando ela primeiro nos alinha. É fácil nós usarmos a palavra de Deus, talvez quem tem o hábito de pregar, de falar, de dirigir o culto, de pegar e ler um texto, talvez tentar explicar se Deus não der a revelação dele. É fácil alguém pegar algo que está ali, mas depois eu leio, está ali, depois eu pego, está ali, depois eu acompanho a leitura, está ali, depois. Não é o depois. Porque quando eu percebo que o livro da lei estava perdido dentro do templo, me faz perceber aonde a palavra está perdida em mim. Porque se a palavra do Senhor nos diz que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou do templo, a palavra precisa estar em mim, precisa estar achada em mim. A palavra de Deus precisa estar no meu DNA. A palavra de Deus precisa estar quando eu falo, quando eu me movo, quando eu ajo. A palavra de Deus tem que estar quando eu durmo, quando eu me relaciono com as pessoas. Porque quando a palavra de Deus está perdida em mim como templo, eu estou perdida. E aonde a palavra de Deus está em você? Aonde a palavra de Deus tem se encaminhado na tua história? Aonde a palavra de Deus está te direcionando? E há momentos que a palavra de Deus vai nos guiar, mesmo quando a gente não quer ser guiado por ela, mas ela nos faz andar. Como em Ezequiel capítulo 37. Não quero olhar, não quero ver esse vale de osso. Eu que te faço andar. É Ele que te faz andar. Eu não quero, mas anda. Eu não quero fazer, mas faz. Há poucos minutos eu estava conversando com a Raquel sobre algo, eu falei, a minha boca dizia que não, mas o Espírito de Deus gritava dentro de mim. É assim. É quando eu não quero, é quando eu quero deixar a palavra de lado, é quando eu quero perder essa palavra dentro de mim, eu não consigo, porque a palavra começa a ser a mim. Ou seja, o meu nome não é apenas o meu nome, mas é o nome de Cristo que aparece no meu nome. Então eu fico pensando, se o chamado ele começa a mudar o meu DNA, mudar a minha identidade para fazer estar totalmente apontando para Cristo, então meu nome não é mais meu. Qual é o seu nome? O meu é Verônica. Mas quando eu ando na rua, não é o meu nome que estão falando, é o nome de Jesus. Então, peraí, quando eu perco o livro da lei no templo,
vista. Eu estou perdendo o senso de onde o lugar onde a palavra precisa permanecer. Quando a palavra de Deus está em nós e nós estamos contidos naquilo que Cristo estabelece sobre nossas vidas, faz sentido o que Josias está fazendo. O Senhor não quer fazer apenas uma reforma estrutural sobre algo na sua vida, cerca monetária, familiar. Ele quer fazer uma reforma no templo do Espírito Santo. Às vezes nós olhamos por aí, a gente passa por aí, a gente vê tanta casa um pouco maltratada, e às vezes tem algumas que são bonitinhas por fora, mas por dentro são o sangue de Jesus. E assim somos nós às vezes na presença do Senhor. Caminhamos às vezes tão bonitinho, arrumadinho, a gente anda na moda, e daqui a pouquinho basta nós abrirmos a nossa boca para poder declarar a quem nós servimos e como nós nos comportamos, que vai identificar quem é o dono da casa, quem é o dono do templo. Então, uma pergunta de reflexão para nós nesta manhã: como está o teu tempo? Aonde está o livro da lei na sua vida? Aonde está o livro da lei na tua história? Está organizando ou está escondida, lançada fora em qualquer lugar sem saber aonde? Está numa mentiadeira, está numa mesinha para dizer: quantos livros de cabeceira? Alguém dizer: não, o livro da minha cabeceira é a Bíblia. Entre tantos livros, não importa se ela vai estar em cima, não importa se ela vai estar embaixo, se ela vai estar no meio, importa que ela vai estar sempre no lugar devido. Porque se ela estiver em cima de todos os livros, ela será a coroa de todos eles, de toda a sabedoria. Se ela estiver embaixo, ela será o alicerce de todo o conhecimento. Mas se ela estiver no meio, ela vai trazer equilíbrio para aquilo que a ciência diz, que a neurociência diz, que a psicologia diz. Vai dizer a ciência tudo o que quiser, mas a palavra vai continuar sendo no meio. E eu preciso que isso seja claro
suas vestes. Sabe o que é isso? Adoração. Você quer adorar Jesus? Você quer cantar? Você quer tocar? Então, pelo amor de Deus, a adoração para acontecer precisa do livro da lei para você. Eu posso saber muito. Eu posso ter muitas habilidades. Mas se a palavra de Deus não estiver no centro, eu não sei nada. Lembra aquela musiquinha?
passando onde eu trabalhava. Falou, hoje o Senhor muda a tua história. Eu lá vi esses crentes de novo. Irmãos, o mercado parava, minha chefe fechava o caixa. Porque quando aparece esses crentes doidos, aleluia, a gente quer correr deles. Mas quando Jesus nos cerca, não tem para onde correr, porque a palavra nos encontra. E eu falava, meu Deus, que crente doido é esse? Que está marchando aqui, que está falando em mistério aqui. E o Senhor dizia pela boca dele, hoje tu não sairás daquela casa, porque vou alcançar aquela família, vou te fazer pregador do Evangelho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, irmão. Coisa que eu nem imaginei que Jesus falou, tinha até medo do meu esquecimento. Jesus já está fazendo. Então, pelo amor de Deus, quando Deus falar uma palavra com você, confia, porque Ele é fiel. Confia, porque Ele é fiel. Ele vai te sustentar em tudo, nos teus estudos, no seu trabalho, nas suas finanças. Hoje pode estar faltando, mas amanhã Ele vai providenciar, porque Ele não é apenas o provedor de recursos, Ele é o provedor de lugar. Quando você está no lugar onde a palavra é nada, você está provida nele. Você está provida nele. Quem ficar comigo em nome de Jesus? Aleluia. Ele só está falando pro meu coração. Não vai permanecer do jeito que está as coisas. Eu vejo uma arrumação de Deus. Eu vejo Deus arrumando a casa. Quando a palavra eu sei que Deus arruma a casa. E engraçado que Deus não está arrumando apenas os jovens e adolescentes. Eu vejo Deus arrumando a igreja. Não como se ela estivesse fora do lugar, não como o sacerdote dessa casa não tivesse autoridade. É porque os senhores vão começar a mover e sacudir alguns, para entender que quando ela promove o centro, eles não saem da posição, não rejeitam, não resistem à autoridade que está na frente. O céu está dizendo, o problema não é nesse lugar que o céu estabeleceu para você crescer, para você desenvolver, para você viver a chamada de Deus na tua vida. Então, pelo amor de Deus, não deixe que as coisas da tua história venham roubar o centro da palavra dos teus pensamentos. Antes de você atender qualquer mensagem urgente, hoje você vai ter que entender, a prioridade é a palavra. Antes que alguém te chame no portão, o que vai ter que permanecer com tudo é a palavra. Você reparou? Você tem horário para ir trabalhar, tem horário para voltar, tem horário para ir para o colégio, para o curso, para a faculdade, e não tem horário para a palavra. Daqui a pouco eu leio. Daqui a pouco eu leio aquela brincadão vendo Netflix. O problema é que assistir, gente. Só que você está roubando o tempo que é para a palavra. Você está tirando o tempo do que o céu está te chamando como urgência. Você já parou de olhar apenas para o seu umbigo e olhar para a casa de alguém? Para a família de alguém? Você já parou de olhar apenas para as suas condições e já pensou nas condições de alguém? Eu acho lindo quando o jovem começa a orar pelos amigos dele, porque ele está querendo algo, uma intervenção da parte de Deus. Mas tem coisas que só acontecem pela intercessão de alguém sobre a vida do outro. Aproveitando esta manhã que nós estamos aqui, dá a mão para o seu irmão. Fique de mão dada com ele e com ela, tá? Porque você vai orar por ele e por ela. A sua oração precisa ser uma oração de entrega. E nesta oração de entrega você precisa falar: Senhor, ajuda minha irmã a firmar a sua vida na palavra. Porque a palavra de Deus não está em nós, ela nos traz mais perto do altar.
A palavra de Deus, como está em nós, quando o pecado bate da nossa porta, só pela batida você não precisa nem abrir a porta, você já sabe quem está batendo. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Começa a orar por ele e por ela, e eu vou orar com você também. Mas a oração precisa partir de mim e de você primeiro. Ore por ele, ore por ela. Fala: Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Não deixe ele desistir, não deixe ele desanimar. Faz com que a vida dele venha ser consagrada ao Senhor pela tua palavra. Santifica a vida dele e a vida dela pela tua palavra. Seja luz para a história dele e para a história dela pela tua palavra. Muda o diagnóstico do médico pela tua palavra. Julga essas causas na justiça pela tua palavra. Salva, alcança aqueles que se afastaram pela tua palavra. Espírito de Deus, que está no nosso meio na manhã deste dia. Senhor, que a sua voz venha ecoar nos nossos corações por meio da tua palavra, Jesus. Não nos deixa desistir, Senhor. Não nos deixa parar, Jesus. Toda enfermidade física, mental e espiritual venha ser dissipado agora pela tua palavra. Jesus, prepara o futuro dos jovens, dos adolescentes, para um casamento abençoado na tua presença, pela tua palavra, Jesus. Que este jovem e esta jovem não venha se afastar pelos convites, pelo formato de um corpo, que eles não venham sair da tua casa, Jesus, mas que eles venham entender, Deus, a tua palavra para eles ficarem firmes, a tua palavra para eles terem um amor santo, Senhor. A tua palavra faz com que eles venham ser purificados a cada dia na tua presença, Senhor. Jesus, como igreja nós te pedimos agora. Como igreja nós rogamos agora, Espírito Santo de Deus. Nos afaste de nós, Senhor. Cuida de nós em tudo que o Senhor fizer. Em nome de Jesus, a igreja bíblica pode aplaudir ao Senhor. meia-noite, abrimos um livro, foi ontem, né? E começamos a ler sobre a reparação desse livro.
E aí a gente começou a desfolhar esse texto, o capítulo todo, algo fala de Josias. E eu dizia comigo, se Deus permitir, nós vamos falar desse livro para a igreja. E Deus permitiu usar os teus lábios, porque eu preciso reparar o meu tempo. Quem mais segue? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos que estão jejuando pela sua família, dobra o seu joelho. Só quem está jejuando. Presbítero Eduardo, entregando o jejum. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, nessa hora, meu Deus e meu Pai, nós estamos entregando aqui, Senhor, o jejum pela nossa família. Tu sabe, Pai, são pessoas muito importantes para nós, ó Deus. Então que Tu possa alcançar cada um nesta hora. Senhor, que Tu venha falar o coração de cada um, Pai, reparando, Senhor, os seus caminhos. Oh Deus, que a Tua boa mão, meu Pai, venha ser com os nossos familiares. Alcança filhos, alcança netos, alcança sobrinhos, Senhor, aonde eles estiverem nesta hora, Pai amado. Oh Deus, que a Tua palavra venha entrar no coração de cada um agora, Pai, para que ela nunca mais saia, mas venha ser, Pai amado, a direção, Pai amado. E assim nós te oramos nessa tarde maravilhosa, depois da Tua palavra, Senhor, que foi pregada, em nome de Jesus. Amém. Olha, terminou aqui, tem uma cantina ali, olha, eu já passei por lá. Mas só olhei, não comi nada. Então, os irmãos que puderem, vai lá, coma, tudo, não deixa da pregadora, né? Quem quer saber o nome da oração, diga amém! Olha o nome da oração. Não te aparte da tua boca o livro da lei. Em Josias ele vai chamar o livro do concerto. Em Moisés o livro da lei. Aleluia. Se nós não guardarmos o livro da lei, nosso Senhor será de mim. Observe que Jesus venceu o cão dos infernos com a palavra, mas também está escrito, eu tenho que ter isso na minha vida, mas também está escrito. Esse é o livro que o crente deve carregar no seu âmago, no seu coração. Missionária Verônica, completa a obra. Ora por todos esses pedidos, ora por todas essas chaves, fotos. Tem pessoas aqui precisando de socorro urgentíssimo. A coisa está feia, mas quem sabe depois dessa oração Deus muda este quadro, né? Você pode dar glória a Deus.